Olá, esse é o Conversa sobre Educação. Hoje nós vamos ter o privilégio aqui de conversar com ele, que é um dos precursores da educação 4.0, você vai saber já já o que é isso exatamente, que é mestre, que é doutor, que é pós-doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento pelo ITA, uma das instituições mais relevantes desse país. Quero agradecer com carinho o professor Cassiano de Carvalho Neto, que aceitou nosso convite. Obrigado, professor. Obrigado, professor Afonso. É uma grande satisfação podermos conversar um pouco sobre educação aqui nessa notável instituição FAG, qual me sinto honradíssimo pelo convite e aqui a fim de colaborar com cada um dos meus colegas e participando desse evento que vai acontecer hoje aqui. Estou bem, obrigado. Professor, eu vou logo perguntando, né? O mundo tecnológico, o mundo colocou as instituições ansiosas aí numa armadilha muito grande, né? Nós temos no nosso país hoje um desespero muito grande em atualização, em a busca de novos recursos, novas tecnologias, né? E aquilo que o professor tem feito ultimamente nesse país, que é discutido a educação 4.0, ela me parece que é uma âncora no meio desse desespero aí. As faculdades estão errando, professor? Estão acertando? Professor Afonso, há uma questão de partida que, a meu ver, ela é conceitual, mas ao mesmo tempo tem um impacto prático imenso, que é justamente a revisão de dois conceitos que estão ligados à questão direta da informação. Que conceitos são esses? O de tecnologia e o de mídia. Quando nós fazemos uma pesquisa a respeito da compreensão das pessoas, dos educadores, a respeito desses dois conceitos, nós vamos perceber que, na maioria das vezes, isso passa de 2/3 dos entrevistados, se olha para um computador, se olha para um smartphone, se olha para um equipamento e diz, nossa, que tecnologia. Quando, na verdade, nós deveríamos dizer, nossa, que mídias poderosas. Por quê? Porque nessa reconceituação da mídia e da tecnologia na educação 4.0, mídia é tudo aquilo que está ligado à informação, né? A sua produção, o seu trânsito, a sua edição, a sua armazenagem, etc. Então, um equipamento, um dispositivo, pode ser um quadro analógico, nosso bom e velho quadro negro, verde ou branco ou digital, que já foi. Pode ser uma câmera, pode ser um computador, um equipamento, enfim. São equipamentos que processam informação. Agora, o que nós temos ali? Um conjunto de várias ferramentas de mídia e que serve para resolver os nossos problemas. O problema que nós queremos resolver, que é nosso, que é do nosso grupo, da nossa equipe, da nossa sociedade, enfim, ele é resolvido a partir da visão que as pessoas têm sobre como resolvê-los usando essas mídias. Então, isso é importante por quê? Porque o professor, ele se empodera do fato de que as soluções passam por ele e não são derivadas e de muito de ferramentas, quaisquer que sejam elas, dentro da sua concepção tecnológica, ele possa fazer um melhor trabalho. E aí a sua pergunta é muito importante. Estamos pegos de surpresa, sim, porque passamos por uma revolução sem precedentes, a meu ver, e de outros estudiosos, que mostra que nós estamos diante de uma transformação rápida, irreversível e profunda, causada por essas novas mídias, como nós as utilizamos, e que em 2011 levaram a Alemanha ao conceito da indústria 4.0, ou os americanos da manufatura avançada, e que nos leva à questão de um impacto na mudança do trabalho e na mudança, portanto, da formação das pessoas. Essa é uma questão muito sensível, inclusive. Professor, a impressão que temos às vezes, né, e eu acho que ficou muito legal essa discussão sobre o termo, porque a gente fala muito mesmo de uma forma misturada aí as questões de tecnologia e de mídia, mas vem aí uma reflexão, né, sobre o mundo do trabalho, né? Parece que a educação está sempre a reboque disso, né? E sempre está ali para resolver problemas ou exigências do mundo do trabalho. E o mundo do trabalho sempre andou na frente. Acho que as questões tecnológicas e a cultura do fazer tecnológico nas empresas, eles chegam primeiro.
As instituições resistem a isso? É a cultura do professor? O que faz com que o mundo da educação tenha andado a passos lentos em relação ao que o mundo tem exigido aí da nova formação, do novo profissional? Na verdade, o conhecimento básico já está embarcado. Não quer dizer que nós não devamos levá-lo em conta, claro que sim, mas ele não pode ser simplesmente o fator mais importante do processo de educação. O mais importante é o desenvolvimento da capacidade dos nossos alunos serem razoavelmente preparados para terem uma situação, identificarem um problema e lançarem mão de visões tecnológicas dele para que eles sejam capazes de resolver aqueles problemas. Porque hoje nós vivemos uma nova realidade. O senhor sabe até, professor, que hoje muitas empresas de grande porte, nem olham mais tanto para o currículo. Nós temos recente uma empresa contratando 4.000 profissionais global, todo o processo online, digital, dos quais 90% estão distribuídos em vários países que não o país de origem da empresa, e só no final do processo, depois que eles passaram por situações desafiadoras e demonstraram de fato suas competências emocionais, valores, inclusive, habilidades, é que foram perguntar, muito bem, agora comprove a sua formação. Então, nós temos que pensar, a certificação, a titulação é importante, sem dúvida, mas nós temos que agregar a isso o valor da formação e do desenvolvimento humano. Hoje a gente conversa e muitos perguntam, né? Eu diria até, professor, vendo você falar aí, que falta um pouco de chão, de fundamento em muitas coisas que as universidades vêm fazendo, sabe? Hoje parece-me que o aparelhamento tecnológico, né, o midiático, agora vamos ao termo correto, das instituições, tem dado uma certa tranquilidade ou uma sensação de que já está se preparado para isso, e muita coisa tem sido feita sem fundamento, sem um chão teórico para que isso seja feito. E aí, talvez a gente possa entender porque os professores estão, e esse é o termo, perdidos no meio do tempo e do espaço em relação à sua função, né? O professor concorda que em várias iniciativas, em vários programas, esse chão ele não está claro, ele não é sólido? Certamente, professor Afonso. Eu diria que esse é o ponto central. Mas, aliás, é uma pergunta que recorrentemente me fazem, né? Mas você, professor, fala sinceramente, pegou carona aí na indústria 4.0? Nós estamos vivendo uma nova realidade. Mas a razão por que se chama educação 4.0 é porque são 4 pilares. O pilar central, que é o pilar chamado modelo sistêmico de educação, que vê a instituição educativa a partir de 3 níveis, super, médio e infraestrutura. Eles são todos interligados. Não dá para você fazer inovação pensando só num nível, você tem que pensar sistemicamente. O segundo pilar, educação tem que ter base científica e tecnológica. Nosso país faz muita educação de senso comum e tradição. Tem o seu valor, mas tem também as consequências disso. O terceiro pilar, que é um pilar novo nesse processo, que é justamente da engenharia e gestão do conhecimento. Ou seja, toda essa questão do conhecimento tácito, explícito, desenvolvimento, o processo de mídias na educação, etc. E o quarto e último pilar, que também é um conceito que eu desenvolvi, chamado cyber ou ciberarquitetura, que é uma visão que ela transcende simplesmente o espaço físico, como nós conhecíamos no passado. Hoje nós vivemos um contínuo entre o espaço atômico e o espaço fotônico, para dizer um pouquinho da física. A informação ela não é só presente no espaço arquitetônico onde nós estamos. Por exemplo, nós temos um aluno que está ali assistindo uma aula e, ao mesmo tempo, ele está vendo a mesma aula ou algo semelhante numa outra instituição, no seu smartphone e ao mesmo tempo praticamente. Então as informações elas não saem mais de um único ponto, elas são um contínuo. E esse nosso jovem, principalmente os nativos digitais, tem uma mudança profunda em termos da sua estrutura cerebral. Por exemplo, eles são muito mais audiovisuais e muito menos textuais do que, bom, eu nem digo tanto a minha geração, porque eu sou um baby boomer, né? Do que as gerações logo atrás deles, né? Mas isso faz uma grande diferença, né? A dificuldade, por exemplo, para ler um texto, para estruturar um texto hoje é muito maior. Por quê? Porque eles foram hiperexpostos a informações de natureza
audioimagética. Então o cérebro aprende. Nós podemos ver o mundo por ali. Na verdade, professor Afonso, nós somos informação. Eu costumo dizer que nós podemos passar horas e alguns dias sem nos alimentarmos de átomos, né? Mas se nós passarmos alguns instantes sem informação, literalmente a gente apaga. Muito bem. Veja, mais sobre o professor, vocês vão poder, daqui a pouquinho, quem está aqui na instituição, vivendo o Fórum de Educação e outros pelos meios midiáticos, né, de comunicação e pelas obras que tem o professor, ter o privilégio de conhecer aquele que é conhecido no nosso país como uma das personalidades mais importantes da educação 4.0. Quero agradecer com todo carinho aqui a participação do professor Cassiano Zeferino Carvalho Neto no Conversa sobre Educação de hoje. Foi um prazer estar com todos, muito obrigado a todos e estou à disposição. Muito bem, e o Conversa sobre Educação de hoje fica por aqui, a gente se vê.